Estamos de volta e agora vamos direto para Brasília conferir os destaques da semana no boletim Igreja no Brasil, com a nossa correspondente Larissa Carvalho. Olá, Vinícius Arouca. Saiba quais são as notícias da CNBB nessa semana. O destaque fica por conta da última reunião do ano realizada pelo Conselho Permanente da CNBB, do qual fazem parte a presidência, os presidentes dos regionais da CNBB e os presidentes das comissões episcopais da entidade. Conforme prevê o Estatuto, o Conselho Permanente é o órgão de orientação e acompanhamento da atuação da CNBB e dos organismos a ela vinculados, bem como órgão diretivo, eletivo e deliberativo. Na reunião, os bispos refletiram sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, as campanhas da CNBB, o Jubileu de 2025, a COP30, além de aprovarem os regimentos internos dos regionais da entidade. Também, como de costume, foram apresentadas as análises de conjuntura social e eclesial, que além de fazerem uma retrospectiva desse ano, trouxeram um balanço sobre as perspectivas pós-eleitorais. Mais informações estão em cnbb.org.br. E a Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB, por meio do setor Educação, promoveu o 22º Encontro Nacional da Pastoral da Educação na Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. O evento reuniu mais de 500 agentes pastorais de todas as regiões e dos 19 regionais da CNBB, em torno da reflexão sobre os desafios e horizontes da ação evangelizadora da Igreja no âmbito educacional. Com o tema Educadores Peregrinos de Esperança, os participantes analisaram a realidade educativa e pastoral à luz do Jubileu de 2025. A partilha de experiências entre educadores de diversas regiões do Brasil resultou na construção de um mosaico das iniciativas pastorais da Igreja no campo da educação. Como fruto dessas reflexões, os participantes elaboraram uma carta que expressa suas preocupações, compromissos e esperanças, reafirmando a missão de educar com base nos valores cristãos. E a Secretaria-Geral do Sínodo divulgou uma versão em português de Portugal do documento final da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. No texto, em particular, é solicitado aos bispos um compromisso intenso em relação à transparência e à prestação de contas, enquanto também estão em andamento trabalhos para dar mais espaço e poder às mulheres. O Papa Francisco sublinhou que o documento final representa o fruto de anos, pelo menos 3, dedicados à escuta do povo de Deus e reflete o propósito de uma igreja mais sinodal. O documento na íntegra vocês conferem em nosso portal. Bom, eu fico por aqui. Para continuar acompanhando as notícias aqui da CNBB, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado, Larissa, e obrigado também a toda a sua equipe. No próximo domingo nós estamos de volta com mais informações diretamente de Brasília. E no Conhecendo a Fé Católica dessa semana, o padre Marcos Vinícius, que é professor do Departamento de Teologia na PUC-Rio, traz uma reflexão especial sobre a esperança contra o perfeccionismo. Em um mundo onde muitas vezes buscamos a perfeição, essa reflexão nos convida a acolher as nossas limitações e a confiar na graça divina. Vamos conferir e aprender juntos. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Nós queremos continuar uma meditação sobre a perfeição e o perfeccionismo, mas tendo a esperança como um antídoto contra o perfeccionismo. Por que a esperança? Nós queremos nos aprofundar nessa importante virtude, uma vez que o Papa convocou o Jubileu para o ano 2025 com o tema Peregrinos da Esperança. Agora, como o perfeccionismo ele pode ser corrigido pela virtude da esperança? Pensemos bem, meus irmãos. Agradar alguém é o contrário de entristecê-lo, de decepcioná-lo. Por exemplo, queremos amar a Deus e agradá-lo. E é lógico, como
Pedro depois de sua conversão, como Paulo depois de sua conversão, tiveram medo de desapontar a Jesus, nós também. Em algumas ocasiões, o medo pode trazer à nossa mente, ao nosso coração, justo o que gostaríamos de evitar perante o coração de nosso amado Jesus, ou seja, o pecado. Por outro lado, o medo é um sentimento tão negativo que não pode ser fundamento de uma vida plena. E é por isso que nós vamos entender na Sagrada Escritura por que encontramos 365 vezes a expressão não tenha medo. E não tenha medo nas suas múltiplas variações, como se o Senhor quisesse nos dizer sobre um tipo de medo a cada dia do ano. Recordemos o Santo Evangelho. Nos lábios de Jesus saíram a expressão sede perfeitos. E se nós desejamos seguir esse conselho, fazendo da nossa vida essa vontade de Deus, nós corremos o risco de entender o sede perfeitos como fazei tudo perfeitamente. E podemos chegar a pensar que se não fazemos tudo com perfeição, não agradamos a Deus, não somos verdadeiros discípulos e autênticos homens e mulheres atentos àquilo que Cristo proferiu durante sua vida pública. Mas nosso Senhor, Ele mesmo que nos pediu sede perfeitos, Ele esclarece imediatamente o sentido de suas palavras. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Meus amigos, é a perfeição que Deus nos abre ao fazer-nos participantes da sua natureza divina. A perfeição do amor eterno, a perfeição do amor maior, a perfeição do amor que fez o céu e fez a terra. Desse amor que São Paulo se sentiu tão impelido a escrever aos Romanos, na sua carta, capítulo 5, versículo 8, que nos criou livres e nos salvou, ainda que fôssemos pecadores. Para nós, a perfeição consiste em viver como filhos de Deus. Conscientes desse valor que temos diante dos olhos, a esperança justamente nos ajuda a nunca perder a alegria de sentirmos-nos filhos de um Pai tão bom. Algumas vezes, nós, pelo perfeccionismo, temos uma dificuldade em compreender a lógica de Deus. E por que nos custa tanto compreender essa lógica? Ora, nós não temos demonstrações suficientes de até onde Deus é capaz de chegar para nos ver felizes? Não é verdade que Jesus Cristo amarrou uma toalha na cintura e se fez escravo lavando os pés de seus discípulos? Pois então, São Paulo mesmo nos mostrou que não há motivo de perdermos a esperança perante a queda e o reerguimento à santidade, porque Deus nem poupou seu próprio Filho para nos fazer possível a felicidade para sempre. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Deus quis amar-nos com um amor maior, um amor até o extremo da cruz. No entanto, muitas vezes fiquemos alertas de que continuamos achando que Deus vai nos amar na medida em que estivermos à altura, ou que formos capazes de atingir as expectativas. É paradoxal, porque nós não precisamos estar preocupados com o que merecemos. Nós devemos estar buscando não a nossa insegurança ou a questão do merecimento, mas nós devemos estar atentos à reverência desse Deus que tudo pode e cuja lógica nunca terá a mesma percepção que a nossa da realidade. É bom nós vencermos o perfeccionismo através da esperança para sermos perfeitos, olhando para Deus, que é Pai. E esse olhar faz com que descansemos em seu amor, porque cair, levantar-se e continuar, essa é a dinâmica de quem olha, sente o abraço, descansa e continua provando do amor. Deus os abençoe, porque a esperança nunca decepciona.
E você aí de casa pode enviar a sua sugestão de tema para o Conhecendo a Fé Católica e ter a sua dúvida respondida aqui no nosso programa. Para participar é muito simples. Acesse o Instagram do Palavras de Vida, como aparece aí no seu vídeo, e deixe a sua mensagem. Nós estamos ansiosos para ouvir você. E agora é hora do quadro de encontro, o espaço onde você compartilha a sua história com a gente. Ao longo deste mês, nós estamos conhecendo o trabalho do Ministério da Consolação e Esperança, que oferece apoio espiritual e emocional a quem está passando pelo luto, levando conforto e a palavra de Deus aos cemitérios. Hoje, quem compartilha o seu testemunho é o William Falcão. Vamos conferir. Olá, eu me chamo William Falcão, tenho 34 anos, sou casado e tenho 3 filhos. Faço parte da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, e faço parte do Ministério da Consolação e Esperança desde 2018. E ali eu tenho a oportunidade de levar uma palavra de carinho, de consolo, de esperança a tantas pessoas que sofrem com a partida dos seus entes queridos. E também tenho a oportunidade ali de lembrar a todas as pessoas que já sabem e anunciar as que não sabem de que Jesus é a nossa esperança e é também o Senhor da vida e da morte. De maneira particular, lembrar a cada dia de serviço, a cada dia de plantão, o quanto devemos viver a nossa vida de maneira digna, de maneira santa, mas sobretudo de maneira obediente aos mandamentos de Deus e da Igreja, a fim de que possamos, pela graça de Deus, alcançar a sua misericórdia e ser dignos de um dia merecer também essa vida lá no céu. E no Geral na Rede dessa semana, vamos conferir como foi a 8ª Semana do Pobre aqui na Arquidiocese do Rio, por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Quem traz os detalhes para a gente é a Ana Carla Machado. Várias atividades foram programadas para o 8º Dia Mundial dos Pobres na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A abertura da semana preparatória aconteceu no dia 9 de novembro na sede da Mitra Arquiepiscopal na Glória, com a Assembleia das Pastorais Sociais. O evento teve como tema o Ano Santo da Esperança e foi abordado o significado da Semana Mundial dos Pobres. Os grupos de trabalho discutiram o futuro das pastorais e entidades sociais utilizando a metodologia FUFA, análise de fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Ao final, os participantes receberam o certificado do curso de mobilização e capacitação de lideranças comunitárias anteriormente realizado. Então, o curso para mim foi novos conhecimentos de direitos, de saber lidar com as pessoas de todas as formas e maneiras, e principalmente pensando, de que como é lidar com o seu próximo, de fato, pensando em ser líder. No dia 10, ocorreram catequeses a nível paroquial e vicarial sobre a mensagem do Papa Francisco para o 8º Dia Mundial dos Pobres e uma roda de conversa sobre as demandas das comunidades. Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, a PUC-Rio sediou o 2º Simpósio Nacional Padre Cícero Romão, onde acadêmicos e religiosos debateram o legado do sacerdote de Juazeiro do Norte. O simpósio desse ano celebrou 180 anos de nascimento e 90 anos de falecimento do Padre Cícero. O evento é fruto do convênio Susticom, uma parceria entre a PUC-Rio, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Diocese de Crato, no Ceará, e a Universidade Regional do Cariri. Realizado pela coordenação de pós-graduação do Departamento de Teologia e pela Vice-Reitoria Comunitária, a abertura do encontro contou com uma mensagem do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arqui-Rio e também grão-chanceler da PUC-Rio. Estando às vésperas das celebrações do Jubileu de 2025, Jubileu ordinário com o tema Peregrinos da Esperança, recordar o legado do Padre Cícero torna-se ainda mais relevante. Ele ensinava que mesmo diante das maiores adversidades, o cristão deve manter a fé firme em Deus, jamais desampara seus filhos. O Padre Cícero acreditava que com fé, trabalho e solidariedade era possível superar as dificuldades e construir uma vida mais digna e justa.
Ao longo de 3 dias, o evento trouxe mesas de debate, palestras, momentos culturais e apresentações musicais, refletindo sobre a vida e o legado de Padre Cícero. O foco esteve em sua atuação religiosa, política, econômica, socioambiental e cultural, que até hoje influencia a vida dos romeiros de todo o Brasil. No contexto da 8ª Semana Mundial dos Pobres, esse legado se manifesta em diversas ações de apoio aos mais necessitados. Que ele levava a pessoa a melhorar de vida. Ao mesmo tempo, ele estabelecia também com isso o ensinamento, a pregação da doutrina cristã, do evangelho, dos ensinamentos da igreja. Ele nunca negou a sua opção para que as pessoas tivessem melhor dignidade. E foi isso que ele promoveu para os pobres sertanejos. No próximo dia 17 de novembro, o cardeal Orani João Tempesta celebra a Santa Missa na paróquia São José, em Barros Filho, marcando o Dia Mundial dos Pobres. Mas as atividades da Semana Mundial dos Pobres não param por aí. No dia 23 de novembro, o edifício São João Paulo II será palco de um importante fórum que está integrado com o G20. E acontecerá o lançamento da Campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom, do livro de Gênesis. Já no dia 10 de dezembro, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro sediará uma grande ação social em comemoração do Dia dos Direitos Humanos, oferecendo uma série de serviços à população, como atividades lúdicas, atendimentos médicos, vacinação, corte de cabelo, acolhimento e doação de roupas, orientação jurídica e apoio previdenciário. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Obrigado pela reportagem, Ana Carla. Vamos para um breve intervalo, mas fique com a gente, porque no próximo bloco tem uma mensagem especial do nosso arcebispo, o cardeal Orani Tempesta, e você vai assistir ao clipe da canção Eu Creio, na voz do cantor Pierre Antônio. Eu espero você!